O linchamento dos Britos aconteceu na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, na madrugada do dia 6 de fevereiro de 1897. Mas a história começa em 30 de janeiro do mesmo ano, no dia em que o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, chefe político na época, foi assassinado aos 59 anos de idade, a tiros, pelo jornalista Rosendo de Brito, de 24 anos, e ao lado do seu tio, Manuel Brito, de 49 anos. O jornalista Rosendo Brito publicava nos jornais locais as suas críticas sobre o modo que a cidade era conduzida, causando um aborrecimento ao coronel Carvalho. O estopim ocorreu por conta de uma queixa contra um caso de violência policial ligado ao tenente João Batista Soares, protegido do coronel. Os maus tratos que foi alvo o cocheiro na cadeia logo se transformaram em motivo para especulações da oposição. Os fatos vieram para as páginas da imprensa local pelas mãos de Rosendo. A tensão em torno da queixa de violência permeou o encontro entre o coronel e Rosendo em uma farmácia de propriedade de Francisco do Amaral. Nela, trabalhava Manuel de Souza Brito, tio de Rosendo. Foi aí que se deu início ao conflito mortal. Rosendo estava na farmácia São Bento, na Avenida 1, atual Avenida Brasil, ao lado da Igreja Matriz, próximo à Rua 4, quando foi repreendido pelo coronel Carvalho, que estava irritado com a matéria escrita por ele. A discussão evoluiu para uma briga corporal. O coronel Carvalho investiu contra o jornalista, desferindo golpes em sua cabeça com a sua bengala, derrubando-o no chão. Neste momento, o coronel puxa a faca e tenta desferir um golpe no peito de Rosendo. Então, 2 disparos são ouvidos. Um acerta o coronel Carvalho e o outro o teto da farmácia. O coronel foi socorrido, ferido gravemente, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer alguns dias depois. Antes de morrer, Carvalho acusou Rosendo e seu tio Manuel, que foram presos e levados para a delegacia, que se localizava na época a 50 metros da Igreja Matriz. O corpo do coronel foi velado em sua casa e enterrado no cemitério central da cidade, o cemitério São Bento, muito próximo à delegacia onde se encontravam presos os acusados do homicídio. Na noite do dia 6 de fevereiro, em 1897, a delegacia é invadida e dela são retirados Rosendo e Manuel. Os 2 homens são agredidos covardemente e arrancados do interior da delegacia, graças, é claro, à colaboração da polícia local. Os Britos são então mortos e mutilados no centro de um círculo enfurecido formado de parentes, apoiadores políticos e empregados do coronel. Todos com pedras, paus, facas e qualquer outro tipo de objeto contundente que encontravam no chão. Os homens nem tiveram chance de se defender, pois foram amordaçados e amarrados com cordas e correntes. A única coisa que eles podiam fazer era gritar de dor e orar para que Deus levasse suas almas o mais rápido possível para o refúgio eterno. Só assim eles se livrariam das dores excruciantes que estavam sentindo. Os corpos foram abandonados na praça da igreja. A intenção era apresentar a execução como um linchamento voluntário efetuado pela população, e não como uma vingança política do grupo que detinha o poder local. Devido a este episódio, durante muitos anos, Araraquara ficou conhecido como Linchaquara. A pobre mãe de Rosendo foi chamada por populares e, ao chegar na praça, se deparou com a terrível cena. Os homens foram enterrados sob uma capela, em um cemitério afastado do centro da cidade, o Cemitério das Cruzes, onde pessoas com febre amarela e indigentes também eram enterradas, e que hoje é conhecido como o Cemitério dos Britos. Pouco a pouco, os Britos foram ganhando fama como milagreiros e até os dias atuais atraem milhares de fiéis em busca de graças ou mera visitação. São dos fatos lamentáveis ocorridos dentro da farmácia e no Largo da Matriz que, pela brutalidade, alcançou uma repercussão nacional. A família do coronel Carvalho tentou fazer parecer que o coronel
Era a única vítima do fatídico dia durante algum tempo, mas uma carta da mãe de Rosendo, publicada semanas após o linchamento no jornal O Comércio de São Paulo, narra os acontecimentos que resultaram no assassinato do coronel. Todo o ocorrido se deu no quadrangular do Largo da Matriz. Ela diz o seguinte: estava meu filho em nossa casa trabalhando, quando o referido Amaral, dono da farmácia a qual o tio do meu filho trabalhava, mandou chamá-lo para conversarem. Chegando à farmácia São Bento, Amaral conversa com o meu filho amigavelmente, quando de súbito entrou todo tremendo o colérico Dr. Carvalho, dirigindo-se a Amaral e dizendo o seguinte: o que este canalha faz aqui? Amaral ignora a pergunta do coronel e diz: espere um pouco que já atendo o senhor. O coronel então encaminhou-se até meu filho e, chegando perto dele, o segurou pela camisa e começou a descer-lhe muitas bengaladas. A violência foi tanta que abriu a cabeça do meu filho e os dois entraram em uma luta, e o meu filho caiu no chão. Vendo-se agredido e em perigo de vida, visto que o Dr. Carvalho procurava uma faca para matá-lo, o meu filho, em legítima defesa, tira um revólver e desfere 2 tiros para salvar a própria vida do enorme perigo que o afligia. Eis aí, senhores, o assassino que dizem. Se tivesse sido um paulista, ficaria sendo um homem valoroso, de sentimentos nobres e cheio de virtudes, mas como se trata de um sergipano, todos sabem que fim levou.